Meus amigos, graças a Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e mais uma vez estamos aqui no programa A Hora da Graça, falando de fé, falando de vida, sempre trazendo uma boa palavra para alimentar o seu coração, para que você sempre esteja cheio da fé, cheio do amor de Deus na sua vida. Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira na presença de Deus. Hoje é sexta-feira, é dia que nós clamamos ao Senhor por cura e libertação para aqueles que necessitam. E eu espero muito mesmo encontrar você na nossa igreja, aqui na Igreja da Graça de Pato Branco. Estamos aqui localizados na rua Silveira Martins, número 44, bem no centro aqui de Pato Branco. Eu espero encontrar você e aqueles que precisam, se você conhece pessoas doentes, se você tem entes queridos na sua família que precisam de cura, precisam de libertação, traga essas pessoas e venham participar comigo hoje, 9 da manhã, 14 e 19 horas e 30 minutos. Venha para a graça hoje, espero você aqui em nome de Jesus. Estamos agora na RIT, a Rede Internacional de Televisão. Nós estamos agora aqui diretamente do estúdio da TV Nova Conexão, sempre levando a boa palavra de Deus. Lembrando que o programa Paraná na Graça chega às 6 da manhã, sempre juntamente com o líder estadual do Paraná, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Mais cedo você esteve com o pastor às 6 horas da manhã. Agora comigo aqui às 7 horas da manhã e também às 18 horas. Este programa que sempre é transmitido 7 e 18 horas e ao meio-dia nós temos a Tarde da Bênção. Aqui na RIT Pato Branco, na TV Nova Conexão, você sempre está ligado com aquilo que Deus sempre tem promovido, ensinando as pessoas. Você tem Paraná na Graça às 6 da manhã, 7 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Você também tem às 7 da noite, das 7 às 10 da noite, o SOS da Fé. Pregações, ensinamentos, sempre aqui direto. Você quer ouvir palavra? Você quer estar aprendendo bastante, conhecendo de Deus? Quer ver testemunhos? Quer ver cultos abençoados de verdade, sendo ali ensinamento da parte de Cristo? Esteja com a gente aqui, deixe sempre ligado a sua TV, sempre no canal 15.1, canal digital, e no canal 9, no canal analógico. Nesses dois canais de forma simultânea, nós enviamos para você essa programação. Lembrando que você também, além de você poder acompanhar no canal 15.1 e também no canal 9, você também tem as redes sociais. Isso mesmo, você tem as redes sociais IIGD Pato Branco, é o Facebook, e também na página do pastor Jefferson, você encontra ali também no canal, melhor dizendo, do YouTube, PR Jefferson Mendes. Nessas duas plataformas, você também tem acesso a encontrar ali também, você pode encontrar os conteúdos que estão ali disponíveis para você. Sempre nós começamos às 6 da manhã com o Palavra que Traz Fé, às 7 da manhã, sempre aqui com vocês ao vivo, programa Hora da Graça, meio-dia, Tarde da Bênção, às 18 horas o programa Hora da Graça, às 18h30 a leitura da Bíblia em um ano, às 20 horas a mensagem do dia, a palavra, somente aquele momento da pregação, do ensinamento, mensagem de 15, 20 minutos para você aprender a palavra de Deus e dormir com a revelação no seu coração e orar sobre essa palavra para você poder iniciar o dia seguinte. Então, sempre aqui você tem conteúdo bom para você crescer na graça de Deus. Seja aquela pessoa que pratica a palavra, a pessoa que está sempre levando o coração, levando sua vida na presença de Deus, tá bom? Deixa eu chamar a sua atenção, você que também sempre no seu coração e sempre faz essa doação, a sua oferta, você que envia sempre o Pix ou as doações através das contas da igreja, na tela para você agora as agências e os bancos aos quais você pode utilizar: Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e o Pix. O Pix é doacões@iigd.com.br. O Pix, ele não tem o acento, o tio em cima do O, e não tem o cedilha também no C. Então é doacões@igd.com.br.
Quem também utiliza, já utiliza do Pix no seu smartphone, você pode ir na área Pix, clicar em QR Code e apontar em direção dessa imagem que aparece para você. Aí você então será direcionado já com a conta da igreja, e ali você faz a sua doação de acordo com aquilo que Deus tocou seu coração, a oferta que você sente de Deus de fazer. Eu tenho pessoas que doam desde R$10, 50, 100, R$1.000, pessoas que sempre estão se dispondo. Tenho orado a Deus para que esse número de pessoas aumentem, para que nós possamos ter condições de manter esse trabalho. Sempre eu peço que quando você fizer a sua doação, você envie para nós no WhatsApp. O WhatsApp é o 41 99682 2381. 41 99682 2381. Peço sempre também que você tenha em mãos, você já colocando ali o seu comprovante, tirando a foto do comprovante ou enviando diretamente ali da agência do banco onde você utilizou para fazer a transferência, eu peço a gentileza que você me envie para mim o seu endereço, para que eu possa enviar para você o livro das bênçãos do inverno do missionário R.R. Soares. Este livro é um livro devocional, é um livro devocional, um livro de crescimento espiritual, é um livro que todo dia você vai ter um versículo, você vai ter uma mensagem, uma oração para você crescer na graça de Deus. Nosso missionário tem se esforçado para você conhecer mais do Senhor, para você conhecer mais da graça de Deus, tá bom? Faça assim e a bênção de Deus se achegará até você para a glória de Deus. Lembrando que hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia que nós clamamos, oramos pelas as pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão enfermas, a imposição de mãos, sempre seguindo a campanha com o pastor Jaime, o grito da liberdade. Venha dar seu grito de liberdade, dizer: a partir de hoje eu não tenho mais essa enfermidade, a partir de hoje estou curado, a partir de hoje estou livre, limpo de todo mal. Sexta-feira, 9, 14 e 19h30, na rua Silveira Martins, 44. Eu aguardo por você para que você venha receber uma palavra, uma direção, receber ali algo da parte de Deus e poder então, de maneira bíblica, receber a sua cura, receber a sua libertação, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte agora, o pastor vai chamar com vocês agora esse momento especial, o momento da novela da vida real. Você vai acompanhar esse momento especial e logo após o pastor já volta examinando as escrituras com vocês. Palavra que traz fé, no final da mensagem você vai acompanhar. Agora nós vamos acompanhar a novela, aí o pastor volta examinando as escrituras. E aliás, antes de ir para examinar as escrituras, deixa eu falar o que vai acontecer domingo próximo. O próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Nesse domingo especial eu quero encontrar vocês, quero estar com vocês na casa de Deus. Vai ser um dia especial, vai ser um dia de comunhão, um dia de você vir assentar-se à mesa. Eu tenho falado com as pessoas na igreja, tenho falado que será a Santa Ceia daquela que os amigos se assentarão com o amigo Jesus Cristo. O melhor amigo que alguém pode ter é Jesus Cristo. Então, neste domingo próximo, você vai se preparar, né? Desde hoje, sexta-feira, amanhã, no sábado, e também você se preparará para chegar aqui no domingo ou 9 ou 18 horas para você receber uma palavra, para você receber uma direção e entrar na comunhão dos santos, na comunhão daqueles que buscam a Deus, na comunhão daqueles que se apresentam ao Senhor, não como perfeitos, mas que buscam no Senhor ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Venha ter comunhão com Cristo. Jesus disse que nós temos que comer e beber do corpo e do sangue dele. Venha estar agora no próximo domingo, 9 da manhã e também às 18 horas. Vocês são meus convidados especiais. Você daqui de Pato Branco, você de Coronel Vivida, Tapejara do Oeste, Bom Sucesso, Renascença, Marmeleiro, você de Mariópolis, Vitorino, de onde você nos acompanha, Francisco Beltrão, nós temos a nossa igreja também de Francisco Beltrão. Coloca para as pessoas, por favor, o endereço da igreja de Francisco Beltrão, para as pessoas de Francisco Beltrão que nos assistem e lá também tomar a Santa Ceia.
juntamente com o pastor Carlos. Se você está preparado, está aí o endereço para você, Rua Porto Alegre, 1180, no centro de Francisco Beltrão. Nós temos a nossa igreja também em Francisco Beltrão. Se você está agora preparado, com o seu coração já disposto a estar com a gente, não se esqueça, domingo próximo, 9 e também às 18. Também ia passar batido aqui, mas não vou deixar não. O diretor pensou que eu ia esquecer. Jovens que Vencem, estaremos juntos agora, amanhã, sábado, às 18 horas, nós temos o encontro. Esta é a mensagem que nós sempre temos transmitido aos jovens que vencem da nossa igreja, e todo jovem que chega também vence. Todo jovem que chega com a gente também se torna um jovem vencedor. Venha ser vencedor com a gente, venha ser vencedor com Cristo. Jovens que Vencem, Rua Silveira Martins, 44, às 18 horas. Tá bom? Bom, falei bastante, falei demais, agora eu quero que você fique ligadinho agora com esse momento especial, que é o momento do testemunho de fé, o testemunho daquilo que Deus tem operado e também quer operar na sua vida. Vamos à novela da vida real e eu volto examinando as Escrituras. Em dezembro de 2009, Eliette Ricardo sofre um acidente de moto. Ela passa por diversas cirurgias devido às fraturas no fêmur e na tíbia. 4 anos após o acidente, Eliette desenvolve uma séria lesão na coluna. Atacava o nervo ciático. Então ela descia a perna inteira, parecia com uma ferroada, sabe? Chegou a um ponto de não conseguir fazer muita coisa. Eu conheci ela de um jeito, só que esse acidente veio e foi tirando, foi afastando aquela pessoa. Eu tenho um filho de 7 anos, então ele já me conheceu doente, com essa lesão, e eu não brincava muito com ele. Não conseguia pegar o filho dela no colo, daí eu tinha que ir lá e alcançar. A dor era constante, só ela foi piorando, né, ao passar do tempo. Eu tinha dores quase que o tempo todo. E eu gastei tudo correndo em médico pra lá e coisa pra arrumar aquilo, porque eu pensava, não, tem que dar um jeito, tem que tirar essa dor dela para ela voltar a ser, né? Era medicamento, injeção. Caso piorasse, eu teria que fazer uma cirurgia, mas a cirurgia não é indicada porque eu poderia ficar paraplégica. Então era conviver com a dor. Sempre, sabe, com a cara, com o semblante fechado, carregado, assim, sabe? Eu só queria sentar e tomar banho e dormir. Tudo doía. Em 2019, Ricardo começa a assistir ao Show da Fé, até que o casal decide a frequentar a Igreja da Graça. Na quarta-feira da família que a gente ora de joelhos, eu nunca tinha conseguido fazer. Ela não orava de joelhos, até o dia eles comentaram, né, que ela não ajoelhava porque não podia. Eu estou na Igreja da Graça já fazem 3 anos e 2 meses, e desde então eu nunca tinha pedido nada por mim. Até que no dia 19 de julho de 2022, em uma reunião especial com o pastor Victor Martins, Eliette determina a saída do mal e toma posse da bênção. E nesse momento que eu resolvi orar só por mim, eu pensei, então é hoje. Eu resolvi botar a mão na minha coluna, começou a esquentar meu corpo. E naquele instante eu tive certeza de que eu estava sendo agraciada. Eu tenho um problema de um acidente que eu sofri há muitos anos, uma lesão bem grave na coluna. 95% do meu dia eu sinto dor. Eu 95% do dia? Dormindo, eu acordo com dor, eu sinto dor, eu ando, eu tenho dor, eu tô com dor. Hoje eu disse, eu vou colocar a dor, vou orar por mim. E eu coloquei a dor, coloquei a mão na minha coluna e passou. A dor sumiu? Sumiu. A senhora vai subir uma vez comigo. Tá. Pode vir, em nome de Jesus. Jesus Cristo que está te dando saúde. Isso já era muito difícil de fazer. Não, era quase assim, sempre com ajuda eu conseguia fazer. Eu quero tentar fazer sozinho. Agora sozinho. Pronto. Jesus Cristo está aí. Vai lá, mulher de Deus. Agora é a mão dele que vai te sustentar, não é mais a minha. Deixa ela. Deixa ela. Agora só me fala uma coisa. Jesus fez. Eu não estou sentindo nada. Nunca mais vai sentir. No dia específico, eu fui dormir muito tarde, eram 2, 3 horas da manhã, porque eu não acreditava. Eu tentei fazer um monte de coisa que eu não conseguia fazer. Eu me ajoelhei, eu sentei, eu fiquei de cócoras, que era uma coisa que eu não fazia
todos esses anos eu não conseguia, não tinha essa mobilidade, né? Mudou 100% depois que ela recebeu a bênção. Agora, com alegria ali, sempre feliz, né, mais disposta, a gente vê até com a família dela mesmo. Cruzar as pernas, sem precisar da ajuda das mãos, subir e descer uma escada. Gente, é uma coisa tão simples, mas eu não podia fazer. Não reclama mais de dor, brinca com as crianças. Eu não fui fazer o exame para confirmar, porque eu tenho certeza que eu não preciso confirmar nada. Hoje pode ver, a marca dela é o sorriso, aquele olho dela, aquele brilho. Hoje tá de volta. É uma coisa que ela diz, hoje eu posso usar o salto, hoje eu posso ser mais feminina, né? Uma pessoa que sofreu uma lesão que nem eu sofri, andar já é uma bênção. Poder saber que tu pode voltar a ter uma vida normal de novo é só Deus mesmo, não tem outra explicação. A Igreja de Jesus está de portas abertas para receber todas as pessoas que estejam dispostas a viver para Cristo, a viver em comunidade daqueles que realmente querem ser cristãos do céu, que não querem ser só cristãos do que se diz respeito à religiosidade ou à religião, aos dogmas e doutrinas. E estamos estudando sobre o livro de Atos. Começamos desde quando o Senhor Jesus deu a missão que ficassem unidos em Jerusalém. Aprendemos sobre o batismo com o Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Vimos o primeiro milagre que acontece através dos discípulos, através dos apóstolos de Cristo. Os discípulos continuaram perseverantes em oração, em comunhão com Deus, e ali então eles são usados pelo Senhor ao primeiro milagre que acontece pela igreja, né? Não a igreja em si, mas o trabalho da igreja começa a surtir efeitos. 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação. Eu vou até retroceder um pouquinho. 120 pessoas são cheias do Espírito Santo no cenáculo, no dia do batismo o dia de Pentecostes, os dias que eles foram cheios do Espírito Santo. Logo mais, a primeira pregação de Pedro geram 3.000 pessoas convertidas, aqueles que batiam contra, que eram contra os cristãos, que não aceitavam as pregações de Jesus e também dos discípulos de Jesus. Eles se convertem. E depois do primeiro milagre que acontece, que é o milagre do coxo, que estava à porta formosa, à porta do templo, e ninguém podia fazer nada, vendo os fariseus, vendo os anciãos, vendo os escribas, os saduceus, os religiosos daquela época ficam furiosos porque eles têm palavra, eles têm entendimento da lei, mas não têm poder de Deus. E Pedro, na simplicidade dele, sem conhecimento teológico, sem conhecimento das escrituras, na sua profundidade, ele está agora sendo usado por Deus para curar pessoas a ponto de uma pessoa que está há 40 anos sofrendo com as pernas, com o problema de ser um coxo. Ele tinha um problema dos quais ele era paralítico. Então o Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem levanta. E aí houve um rebuliço. Prenderam João, prenderam Pedro. Tentaram acusá-los para inquirir contra eles, como se eles estivessem fazendo algum tipo de feitiço, alguma mentira. E aí então acontece que o Pedro toma a palavra e diz: vocês prenderam aquele a quem Deus enviou, vocês mataram, vocês desprezaram a pedra de esquina que é Jesus, vocês zombaram de Jesus, e agora nós podemos ver este milagre que todos veem através do poder do nome de Jesus. Então, depois disso, eles fazem uma reunião e eles não conseguem achar o que falar, porque o milagre testificado, o milagre explícito diante de todos, faz com que mais 2.000 pessoas se convertam. Então, dessa multidão de pessoas que viram o milagre, que estavam até contrários ao Pedro e ao João, também se convertem. Então agora a igreja já está com 5.000 adeptos, já estão crescendo. Claro que
Estou falando no tocante ao início da igreja, né? O livro de Atos dos Apóstolos conta o início da igreja, conta a história da igreja primitiva. A igreja começou com dificuldade, com o pastor sendo preso, com o pastor sendo decapitado, com o pastor sendo apedrejado e aí por diante. E agora, depois que eles intentaram contra Pedro e João tentaram impedir que Pedro e João pregassem e falassem do nome de Jesus. E Pedro e João diz, olha, melhor para nós é ouvir a Deus do que ouvir aos homens. Quer dizer, podem nos matar, podem nos prender, podem fazer o que vocês quiserem, mas nós vamos continuar obedecendo a Deus. Nós não vamos parar de falar de Jesus. Nós não vamos parar de operar milagres e curas pelo poder do nome de Jesus. Aí então eles mandam que eles vão embora porque eram muitas pessoas e se fizessem mal para eles, não pegaria bem para eles, porque a maioria do povo estava ao lado daqueles que faziam a obra de Deus. E agora, em continuidade, a igreja está crescendo. Aí começa então o ambiente de comunidade, o ambiente de irmandade, o ambiente de uma amizade do céu, uma amizade verdadeira. E é sobre isso que nós começamos hoje. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos no capítulo 4, a partir do versículo 32. Nós vamos passar o 4 e vamos para o capítulo 5 também. Vamos começar? Diz assim: era o coração, a alma de a multidão dos que criam. Perdão, eu vou voltar de novo, pastor, eu fui ler o versículo anterior. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia, ninguém falava que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu vou dizer para você que este versículo me chama muita atenção. Porque uma igreja que ela testemunha o poder de Deus, que ela testemunhar é você falar do poder de Deus, é você mostrar o poder de Deus nas orações, na pregação, no ensinamento. A autoridade que não vem do homem, mas a autoridade que vem, a ousadia que vem do Espírito Santo, fez que todas essas pessoas fossem cheias de graça. Eles tinham no seu coração a graça de Deus. Eles viviam cheios do amor de Deus. E eles então tinham isso em comum. O que é algo em comum? Algo que tanto para mim quanto para você é a mesma coisa. Todos eles tinham o mesmo sentimento. Cada um deles trabalhavam unidos, não era um contra o outro. E é difícil lhe falar para você isso, mas os que começam muitas vezes a ficar um contra o outro acabam fazendo que a graça se espalhe, a graça não seja transmitida às pessoas, que elas não conheçam a graça de Deus. E falar em graça, aqui a gente poderia abrir um leque enorme. A graça de Deus, ela é muito profunda. E aqui, quando acontece isso na igreja, a igreja está crescendo, estão em comunhão, eles estão cheios da graça de Deus e outras pessoas ouvindo o testemunho do Evangelho, ouvindo o testemunho de Cristo Jesus, estavam se agregando a essa igreja. Aí acontece o seguinte, versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, o coração deles se tornaram generosos, eles entenderam, ricos e pessoas medianas pensando na questão financeira, eles entendendo que os menores, os mais pobres, perdiam, por ocasião de se converterem, perdiam até mesmo a condição de fazer negócio, de comprar, de vender. Porque os religiosos, os poderosos, nem negociavam mais com os cristãos, porque sabiam que eles estavam contra a religiosidade deles, o farisaísmo. Estava contra os dogmas que eles seguravam e se prendiam, uma doutrina que ao invés de libertar, prendia. Então veja que a igreja verdadeira de Cristo está nos ensinamentos de Jesus.
Há algumas pessoas que usam destes versículos para dizerem, para usarem, né, no âmbito político, né? Porque a igreja deveria estar sempre apoiando a esquerda, deveria apoiar socialismo, comunismo, que se você procurar estudar um pouquinho sobre isso, que o que significa, né? Em tese é muito bonito, mas na prática não é bem assim. E eu não estou aqui para falar de politicagem, nem esquerda, nem direita, eu sempre uso a mesma frase que o pastor Jaime fala, que nós não somos da esquerda, nós não somos da direita, nós somos do alto, nós somos do céu, nós somos de Jesus. Queremos nós que todas as pessoas, que essas brigas de política acabem e se convertam a Jesus e os que podem ajudar e fazer o bem, façam o bem para a população, independente de quem esteja lá. Agora, o que está acontecendo aqui é que eles, então, entendendo que os que se convertiam e tinham mais condições, eles dividiam por conta de que eles, os mais pobres, não tinham condições de negociar e de comprar, porque eles eram impedidos. Eles não tinham acesso à comunidade de bens do que diz respeito à sociedade, por causa da religião da época. A religião prendia as pessoas. Duro, né? Mas sempre foi assim. E agora aparecem pessoas generosas que tinham muito, e eles vendiam tudo. E esse recurso que eles tinham, eles juntavam para que todos os que permanecessem na igreja, os que permanecessem em Cristo, que estivessem ali nessa unidade, eles todos então prosperassem, todos eles não faltassem nada, não tinha necessitado no meio deles. Quer dizer, todos eles estavam bem, porque o que faltava alguma coisa, a igreja se reunia e dava para aquela pessoa que estava necessitada. Aí o versículo 35 diz assim: e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que o nome dele, a tradução significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a. Esse homem aqui, historicamente falando, o Barnabé, tem muita coisa que vai acontecer com ele aqui, porque ele se converte agora, e ele é um dos homens, porque acredito que a Bíblia já declara, está explícito para nós esse entendimento sobre o nome de Barnabé, o filho da consolação, porque ele tinha um nível de prosperidade muito acima. Então este homem, um homem generoso, filho da consolação, levita natural de Chipre, ele tinha uma herdade, ele possuía muita terra. Ele vendeu e trouxe tudo para a igreja. Tudo que eu tenho eu vendi, eu estou trazendo para a igreja para que nós possamos manter essa obra, ajudar as pessoas, para que possamos abrir novos trabalhos, para que possamos divulgar o evangelho. Aí diz o seguinte: e ele depositou aos pés dos apóstolos. Então veja que o que Barnabé fez foi, ele tirou os olhos da grandeza das riquezas que ele tinha, e ele vende tudo, e por amor, por generosidade, ele entrega a obra de Deus. E também agora ele vai se tornar um grande discípulo do Senhor, o homem rico. Por isso eu digo a vocês que não importa a condição financeira, a condição na sociedade, não importa em que parte da tua vida você talvez possa ser uma pessoa influenciadora na vida, na sociedade, no trabalho, na cidade onde você mora, mas o Barnabé, ele vende tudo, ele tem um coração disposto, um homem muito rico, e ele entrega tudo para que a obra de Deus prossiga. É um homem generoso. Jesus tocou seu coração e ele fez, ele obedeceu. E não foi por acaso que ele fez isso, ele fez com a intenção de a obra continuar, e assim Deus usou a ferramenta chamada Barnabé para poder prosseguir a obra. E Barnabé continuará a história dele nos próximos capítulos. Agora, o capítulo 5, eu vou começar no capítulo 5 e vou do versículo 1 em diante. Vendo isso acontecer na igreja, eu quero que você se lembre que nós estamos estudando sobre a igreja de Cristo, tá? Sobre a verdadeira igreja de Cristo. No capítulo 5 agora, nós vamos ver que outras pessoas também quiseram fazer como Barnabé, quer dizer, outras pessoas também se moveram
a entregar ofertas, a abençoar a obra de Deus. Só que com um coração diferente. Então entenda, como muitas pessoas falam, porque as igrejas têm coisa errada. Desde a primeira igreja você já vai ver pessoas que estão chegando que não se entregam de coração. E eles são mau testemunho, e o mau testemunho deles serve também para testemunho daqueles que estão chegando aprenderem a permanecer na palavra. Olha o que diz o capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles também tinham uma propriedade, eles viram o que o Barnabé fez e também foram lá fazer a mesma coisa. Vamos mostrar para todo mundo que nós também estamos juntos, nós estamos nessa comunidade aqui. Aí diz o versículo 2, e reteve então parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou. O homem morreu na frente do Pedro. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Eu vou falar rapidinho com vocês aqui para a gente poder passar a próxima parte. O Pedro, ele está pregando e falando assim, viu, diz uma coisa, Ananias, você disse que faria algo, você fez um voto que faria a mesma coisa que fez Barnabé, que fez outros irmãos que estão aqui fazendo, e você disse que vendeu tudo. Deixa eu até parar aqui e vou explicar uma coisa para você. Há pessoas que elas se dispõem a Deus em medida. O que é se dispor em medida? Em medida significa que eu me entrego, mas não me entrego de todo o meu coração. E eles então disporam e falaram, olha, tudo que nós temos, nós estamos entregando. Porque tem pessoas que ela só quer mostrar o que está fazendo. E eu fico pensativo porque o primeiro caso, biblicamente falando, que os irmãos vão tentar passar a perna em Deus, passar a perna, enrolar o Senhor, pensa que a vida financeira, o próprio Pedro fala, nós não temos nada com o seu dinheiro, o dinheiro é seu, você faça dele o que você quiser. Você ganhou, você conquistou. Agora, se você vem falar que você está dando tudo que você tem e está entregando parte, quer dizer, você está mentindo. Então entenda, ninguém é obrigado a se propor a fazer votos, a doar algo à igreja, ninguém é obrigado. Mas a partir do momento que você fala que você fez o tudo, então veja que a questão do Pedro, do Ananias, perdão, a questão dele primeiramente é a mentira, ou melhor dizendo, ele queria aparecer. Tem pessoas que só querem aparecer, querem mostrar que também fizeram alguma coisa, mas não estão fazendo de coração. Eu fico pensando, se fosse nos dias atuais, se alguém deixasse, por exemplo, de ofertar, de dizimar na obra de Deus, já pensou se todos que vão para a igreja não ofertassem, não dizimassem, morressem nos pés dos apóstolos? Será que acho que não sei, né? Muita gente acha que ia acabar partindo junto com Ananias. Por quê? Porque estão negando a eficácia da palavra. Então veja o que o Pedro fala, olha, essa tua intenção é para a sua própria perca. Eu vou ler de novo o versículo de número 4, guardando ficava para ti, vendido não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Tem pessoas que ela tem condições de ser fiel, de ser grata com as suas finanças a Deus, mas ela não é porque ela sempre coloca alguma coisa na frente. Eu digo assim, irmãos, eu sempre explico principalmente isso, falo para a igreja, aqueles que já são convertidos. Eu sempre ensino para as pessoas, sempre que você se torna um cristão, antes de qualquer coisa, você primeiro vai à palavra e coloca a Deus à frente. Pastor, eu quero namorar, então eu vou apresentar a Deus primeiro. O que a palavra de Deus fala
sobre ter um relacionamento. Como que deve ser o homem? Como deve ser a mulher? A Bíblia fala que o homem ele tem que ser como Cristo que amou a igreja dando sua vida por ela. Então o homem que a senhora deseja casar, que a moça deve querer casar, é um homem que esteja disposto a doar sua vida por amor à sua donzela, à sua esposa. A mesma coisa a mulher, o homem, a Bíblia fala que a mulher virtuosa, quem a achará? O valor dela excede a rubis. Você verá na esposa uma mulher que quer ganhar sua casa sem palavras, que não quer ganhar no grito do marido, que não quer ganhar no grito, na briga, na contenda, que não quer ocupar o lugar do marido, que não quer obrigar o marido a ser, você tem que ser assim, você tem que ser assado, sabe, que não ganha na briga. É tudo pelo crivo da palavra. A mesma coisa, Deus, eu quero trabalhar, o que vai me trazer prosperidade, que não vai me trazer ao meu coração o desejo muito maior da riqueza do que do teu amor? O Davi, um dia ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me sustente com o pão cotidiano. O rei Davi, ele disse, eu não quero nada, além do que me é necessário para o meu dia. Porque se eu tiver algo além, eu posso ter grandezas e esquecer do Senhor. Foi o que Davi disse. Então veja que o que está acontecendo com Ananias é uma mentira. Ele mentiu, ele enganou, ele trapaceou. Quer dizer, ele não colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. É ali onde está o problema. Lembrando que o próprio Pedro deixa claro, o problema não é seu dinheiro. A terra é tua, o dinheiro é teu e se você vendeu, o teu dinheiro também é. Agora, se você propôs no seu coração esse desígnio maligno, a culpa já é sua. Então veja que muitas pessoas vão deixando as coisas de Deus de lado. Então pense, irmãos, que há pessoas que criticam ofertas, criticam os dízimos, mas a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ensinando para nós que a fidelidade ela vem do coração. Não minta para Deus. É porque esse mês, sabe quando que você vai passar a dizimar e ofertar com fidelidade a Deus? O dia que você entender que isso é feito por fé, que você faz isso por gratidão, por generosidade. Enquanto você não tem fé para isso, você vai criticar, você vai falar contra, você vai ficar batendo de frente, você vai ficar associando. Não, porque o dia que eu tiver bastante eu vou fazer. Sabe quando você vai fazer? Nunca, porque você está mentindo para o Espírito Santo. Veja que o Pedro, ele estava tão cheio da unção de Deus que ele fala, você mentiu para o Espírito Santo. E como que o Pedro sabe disso, pastor? Eu vou te falar para você uma coisa, tá? O Espírito Santo, ele se encarrega em trazer a palavra ao coração, a inspiração da mensagem. E na hora que o Espírito Santo dá esse entendimento ao Pedro, ele dá a revelação para o Ananias, e o Ananias sabia que era verdade. Então, quer dizer, a pregação do pastor pode mexer com você. Você pode até não gostar, mas imagine se acontecesse com você aquilo que o pastor está pregando e te dizendo, olha, o Espírito Santo me revelou isso. A pregação que você está ouvindo é uma revelação de Deus. E aí quando acontece isso com a pessoa meu Deus, por que aconteceu isso? Por causa, nossa, que Deus mau é esse? Não, ele mentiu, ele enganou. Então a Bíblia fala que logo após a morte de Ananias, todas as pessoas, os cristãos, passaram a ter temor. É tão difícil falar isso para vocês, mas tem pessoas que só passam a temer a Deus e respeitar a palavra depois que veio uma barbaridade dessa. Era necessária a morte dele? Era necessária a morte? Era necessário sofrer para que as pessoas tivessem temor? Não. Mas ele errou contra o Espírito Santo e agora ele está colhendo da consequência. Ele morreu. E aí acontece o quê? Qual que agora é o trabalho que os jovens da igreja tinham na igreja primitiva? Olha o que está acontecendo, o trabalho dos jovens. Versículo de número 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Né? Eles não faziam festa junina gospel. Eles não faziam Halloween gospel. Eles não queriam curtir, né, uma música que trouxesse para eles um desejo de pular, de gritar. Não, eles faziam um trabalho bem simples. Eles eram os coveiros da igreja. Quando morria um crente na igreja primitiva, quem fazia o trabalho de enterrar a pessoa morta era o jovem. Veja que acontecendo algo muito sério na igreja. Eles estão tementes a Deus, estão responsáveis com as coisas de Deus. Aí então,
Não passando somente o que aconteceu com o Ananias, chega a esposa. E disse Pedro, dize-me, versículo 7, e passando o espaço de quase 3 horas, depois de 3 horas que o Ananias morreu, a esposa não sabia que ele estava morto, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. E disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Aí ela disse, sim, portanto. Quer dizer, ela mentiu a mesma mentira, ou seja, eles já tinham mancomunado aquilo. Esse caso, ele é tão profundo porque você percebe que foi um negócio do marido e a mulher. Eles se combinaram. Ó, vamos fazer assim. Vamos fazer dessa forma, o pastor não vai ver. Nem Deus. Você acha que Deus vai ficar vendo as nossas finanças? Você acha que Deus vai olhar para isso? Então tá, eu vou lá e falo pro pastor isso, você vai lá e fala isso também e tá tudo certo. Aí o versículo de número 8 fala assim, e disse Pedro, 9, perdão. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Quer dizer, teu marido morreu pelo pecado dele. Quer dizer, tem pessoas que estão morrendo, não só no que diz respeito à vida, mas tem gente que está morrendo espiritualmente, porque está mentindo para Deus. Ah, porque hoje eu não posso, porque agora não dá. Mas é porque, e é exatamente por isso que você está morrendo. É exatamente por isso que você não levanta, não tem um fôlego, porque você está contra Deus. Aí o versículo 10, e logo caiu aos pés dos apóstolos, expirou, e caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Mas pastor, se fosse isso nos dias de hoje, um pastor falar que a pessoa não entregou a oferta dela, que ela mentiu para Deus, ela sofresse algo como aconteceu agora, quantas pessoas... Irmão, hoje em dia chama-se cancelamento, né? Ia ter cancelamento da igreja, ia ter cancelamento do povo de Deus, ia ter cancelamento dos discípulos e apóstolos do Senhor por causa desse acontecimento. Só que você está vendo com clareza que muitas pessoas viam, né, e queriam estar no meio, mas pensando na religiosidade, eles não vinham junto. Mas os que estavam ali buscando a Deus, cada vez mais temor eles tinham de Deus. Veja que a igreja de Cristo, em cada detalhe, ela é verdadeira. Não minta a Deus, não minta ao Espírito Santo, não leve a sua vida de qualquer jeito. Amém? Versículo 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Preste atenção nisso. De sorte que transportavam, levavam pessoas para os enfermos nas ruas e os punham em leitos e camilhas, ou seja, ali aqueles colchonetes, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Eu fico pensando, pastor, isso é religiosidade? É acreditar que Pedro é Jesus? Não. É acreditar que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, em plena palavra de Cristo, em pleno ensinamento da palavra, em pleno trabalho do Evangelho, será usada para curar e para libertar. Muitas pessoas não iam até o templo para ouvir a pregação, mas por saberem que essa igreja é uma igreja cheia do poder de Deus, as pessoas que tinham pessoas enfermas em casa, pegavam, transportavam, pegavam no colo, colocavam deitado no meio da rua, para que quando Pedro passasse, o sol batesse nele e a sombra dele, como se estivesse então se cobrindo essa pessoa doente, fizesse essa pessoa se tornar curada. E olha o que diz a Bíblia: e até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos, os quais todos, eu vou ler de novo, todos eram curados. Na igreja primitiva, na igreja que é de Jesus,
se prega a palavra com ousadia, se é cheio do Espírito Santo, se prega a palavra com ousadia, há ali uma verdadeira conversão. Vamos retroceder na fala. A conversão, a igreja verdadeira tem conversão, que é mudança de caminho, deixar a religiosidade passar a servir a Cristo, ainda que seja, pastor, né? Mas a igreja não é o tipo de religião, estou dizendo que é o espírito de religioso. É você passar a seguir aqui, ó, o Evangelho de Jesus. Conversão verdadeira, arrependimento e conversão. Aí, partindo disso, as pessoas se tornam cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo pregam com ousadia, falam com ousadia, curam e libertam pessoas pelo poder do nome de Jesus. E também agora você vê essa generosidade, esse amor sincero, esse amor de se entregar pela obra de Deus. E todas as pessoas que vinham à igreja, que vinham procurar pessoas que faziam parte dessa igreja, eram curadas. Quer dizer então que todas essas pessoas, elas viam o poder de Deus dentro dessa igreja. Agora, eu digo para vocês, a igreja de Cristo, há pessoas que dizem que Jesus não cura, há pessoas que dizem que dízimos é só no Velho Testamento, ofertas não são necessárias, você tem que ofertar para alguém que está pobre. Algumas pessoas inventam coisas, tiram conclusões próprias sem base bíblica. E por isso muitas delas estão espiritualmente falando mortas, porque elas não compreendem a palavra na sua totalidade, não compreendem, ou pelo menos a base da constância do que é uma igreja, e assim conduzem a vida de uma maneira supérflua. Falo isso para você com a intenção de você entender que a igreja de Cristo, ela tem que estar em todas as áreas pautadas naquilo que está descrito aqui. Há cura sim. Você que diz que não existe cura, você que diz que não existe milagre, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Você que diz, o único lugar que tem cura é na minha igreja. Ou seja, não é em Jesus, é a tua igreja que tem cura. Então eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, como disse o apóstolo ao Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Receba a saúde. Veja que a importância de estar na palavra de Deus, de obedecer ao Espírito Santo, está muito acima, está muito além da religião. Por isso, você que defende, eu não estou aqui para tentar fazer como diziam antigamente, uma lavagem cerebral. Eu só estou propondo uma reflexão segundo as Sagradas Escrituras, porque hoje examinamos juntos as Escrituras, e você ouviu de Deus, não de mim. Eu sou muito pequeno, mas você ouviu de Deus o que você precisava ouvir. Agora, ouvindo a palavra, você vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Vai criticar? Vai continuar batendo? Quanto mais baterem na igreja verdadeira, quanto mais baterem contra a igreja que prega a Cristo ressurreto, que cura, liberta, salva, que prospera, que dá condições para o seu povo viver com dignidade. Enquanto você é contra isso, Jesus continua fazendo a obra. E quanto mais bater na igreja de Cristo, mais ela cresce. Porque muitas pessoas estão crendo que Jesus Cristo tem dado saúde, prosperidade, libertação, cura. Jesus tem dado salvação ao seu povo. E assim será até o último dia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água. E eu creio em curas. Eu creio que agora há milagre. Eu quero hoje fazer uma oração especial pelas mulheres. Mulheres, irmãs, você que está comigo agora nessa oração. Eu vou orar por todos, mas especial pelas mulheres. Feche os olhos. Pai, eu apresento ao Senhor estes copos com água, sabendo que do céu o Senhor derrama uma unção. Os copos, canecas, garrafas com água, a garrafa do chimarrão que seja com água. Meu Deus, eu peço que haja uma unção do céu, uma bênção, uma virtude do céu, para que todos que beberem destas águas, se tem alguém doente, alguém com problemas respiratórios, problemas ósseos, problemas de pressão alta, pressão baixa, problemas de hipertireoidismo, problemas, ó Deus, sejam eles em quais partes forem do corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E o Senhor passe agora tratando e curando a todos, com o nome
poderoso, majoritário nome de Jesus Cristo eu oro. E oro, meu Deus, especialmente sinto em meu coração pelas mulheres que estão, meu Pai, algumas mulheres que estão com nódulos, ó Deus, nos seios, caroços. Já tem alguns dias que tenho orado ao Senhor para que este mal saia. E a senhora agora, em casa, a senhora pode agora colocar a sua mão em cima deste caroço. E em nome de Jesus, esse caroço sumiu. Em nome de Jesus, eu declaro esse cisto, esse quisto, esse mioma, esse fibroma, esse carcinoma, retroceda. Em nome de Jesus, saia desta vida. Eu estou dizendo que esse câncer, que seja benigno ou maligno, agora está desfeita a tua obra. Você maldito que colocou essa síndrome de ovários policísticos, que impede que essa mulher venha gerar filhos, eu estou determinando agora, saia todo este mal agora. Em nome de Jesus, você que está colocando maldito, colocando este mal no útero dessa mulher, eu estou dizendo em nome de Jesus, saia agora. Eu estou determinando essa endometriose. Eu digo agora no trato urinário, onde, meu Deus, há uma infecção profunda. Em nome de Jesus, eu estou determinando agora, meu Deus, passa Jesus tocando, passa arrancando este mal. O doutor disse que há necessidade de arrancar o útero, mas eu digo agora, em nome de Jesus, todo este mal, toda esta obra maligna, em nome de Jesus, saia, vá embora e não volte mais. Pai, assim eu abençoo estas minhas irmãs. Meu Deus, todas que oraram com fé, sejam livres em nome de Jesus. E há também, Pai, mulheres que sempre quando chegam ao ciclo menstrual têm cólicas terríveis. E, meu Deus, se não tiver debaixo de medicamentos, ela não consegue passar esse ciclo. Pai, que a partir de hoje ela tenha paz nesse período, em nome de Jesus, em todo o período da sua vida. E eu oro também, meu Pai, pelos homens que têm, meu Pai, problemas na próstata, problemas no coração. Meu Deus, o Senhor é Deus para investigar e tocar no corpo dessa pessoa. E assim como o apóstolo disse, com ousadia, digo com toda a minha fé no teu nome, Jesus, para todas as pessoas, você que está orando comigo agora, eu quero que você fale seu nome. E eu digo, meu Deus, a todos que dizem o seu nome agora, Jesus Cristo te dá saúde. Amém. Bebam todos dessa água e seja livre deste mal, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Testemunhe, conte para nós o que Deus fez agora. Se você está com seu coração entendendo que precisa contar, pastor, sumiu o caroço, sumiu o nódulo, passou a dor que eu estava sentindo, estava com uma infecção, conte para a glória de Deus. WhatsApp 419-9682-2381. Gente, bem rapidinho, não posso deixar de falar para você o Palavra que Traz Fé. Quero que vocês vejam aí a mensagem do Palavra que Traz Fé. Eu volto rapidinho aqui falando de fé para você. Lembrando que ainda hoje, 9h14 e 9h30, eu estarei pregando a boa palavra de Deus ao seu coração. Vamos lá rapidinho, o Palavra que Traz Fé. Tá pronto, diretor? Solta para nós. Já volto aqui em nome de Jesus. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui no Palavra que Traz Fé. E hoje nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 15 até o 17, que diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, e disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Bom, o apóstolo Pedro, ele dentro do cenáculo, junto com os demais apóstolos, e também ali a Bíblia fala que haviam quase 120 pessoas, ele começa uma pregação, um ensinamento e fala: olha,
As palavras ditas por Davi acerca de Judas aconteceram. Judas, ele teve a oportunidade, ele esteve conosco, ele poderia estar aqui junto conosco agora, mas ele vendeu Jesus, ele entregou Jesus por ganância, por dinheiro. E assim eu chamo a sua atenção e peço que você dê atenção a esse recado que eu vou lhe dar. Uma das coisas mais imprudentes é você viver na igreja, viver com Jesus, entre aspas, dizendo que você é de Deus, mas com seu coração em outras coisas. Jesus ensinou aos seus discípulos, e a mim e a você também, que nós não podemos amar o mundo, nem o que há no mundo, e não podemos amar o dinheiro. Entenda, o dinheiro não é o problema é amar o dinheiro, é amar essas coisas. O mundo jaz do maligno. Veja que a Bíblia fala, as palavras de Pedro são muito profundas para quem talvez hoje se encontre desviado e também para quem está firme, porque ele está dizendo assim, ele achou graça, Judas achou graça, ele achou sorte no ministério. Ele conseguiu adentrar ao meio dos apóstolos, ele conseguiu caminhar com Jesus durante todo o seu ministério terreno e mesmo assim no fim se desviar. Quer dizer, isso pode ser que nós podemos passar uma vida toda dentro de uma igreja. Você pode passar a vida toda sendo um obreiro, um pastor. Você pode ser uma pessoa com um cargo, dentro de uma igreja, um tesoureiro, um diácono, um ministro de louvor, seja qual for as suas obras que você pratique na obra de Deus, na igreja, seja lá qual for o âmbito, até uma limpeza que seja, organização da igreja. Se você é uma pessoa que ainda é dominada pelas coisas do mundo, ainda essa sede do mundo te domina, pode ser que há uma tristeza que ainda vai acontecer com você, como aconteceu com Judas. Ele trocou Jesus pelo mundo, ele trocou Jesus por moedas de prata, ele deixou a sorte que ele tinha encontrado de ser um apóstolo. Quantos poderiam ter sido chamados? Porque nenhum dos apóstolos eram perfeitos, nenhum deles, nem o que se tornou um líder também, que era o Pedro, era o que mais levava chamadas de atenção de Jesus. Quer dizer, então, que se Jesus chamou discípulos que não tinham tantas virtudes, pensando nos diagnósticos segundo os nossos olhos, então entendo eu que era a capacidade que eles foram alcançando, foi então aprendendo com Jesus. Já o Judas, mesmo estando com Jesus, não aprendeu. Será que esse é o seu caso? Mesmo estando com Jesus, você não aprende? Mesmo estando em obras e em coisas que são concernentes ali ao Evangelho, à Igreja de Cristo, você ainda não consegue desviar-se do mundo e ficar firme com Jesus? Bom, espero que esse seja um alerta para você. Você teve sorte de conhecer Jesus? Então não se afaste dele mais. Você ainda não teve essa sorte? Receba Jesus agora na sua vida e seja salvo, seja feliz para Jesus, tá bom? Que Deus fale mais com você através dessa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, que seu dia seja melhor. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Tchau. Glória a Deus, que permaneçamos assim na firmeza da palavra de Deus. Gente, domingo próximo nós estaremos na Santa Ceia do Senhor e eu espero por você. Domingo de Santa Ceia, 9 e 18 horas. Eu quero contar com a sua presença, você e toda a sua família junto com a gente. Rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. E eu também quero já deixar também para vocês, eu iria falar mais cedo, não tive o tempo hábil, nós teremos dia 12 a presença do pastor Gilmar Alves com a gente. Você esteja com a gente, quarta-feira, dia 12, pastor Gilmar estará com a gente aqui, trazendo uma boa palavra. Único culto às 19h30, quarta-feira, único culto às 19h30 horas, aqui na Rua Silveira Martins, número 44. Venha participar com a gente, vai ser benção. Domingo próximo, Santa Ceia, 9 e 18 horas, Rua Silveira Martins, número 44. Venha, pois a bênção de Deus com certeza há de se manifestar e abençoar a todos em nome de Jesus, tá bom? Diretor, conseguimos colocar aí tudo certinho, tudo certo? Tá tudo pronto aí em nome de Jesus? Espero que também na sua casa esteja tudo certo. E hoje, sexta-feira, aguardo você, 9, 14 e 19h30 em 3 cultos.
especiais, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, que sua sexta-feira seja de bênção em nome de Jesus. Forte abraço, tchau!